Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é bom o tempo todo. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Nós, em alguns momentos do nosso dia, da hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, a gente pode causar algumas injustiças, causar alguns erros, algumas falhas, até mesmo algumas maldades, mas Deus é bom o tempo todo. E nós só fazemos coisas boas porque temos a natureza de Cristo dentro de nós. Glória a Deus por isso. E vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 34. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Irmãos, se os irmãos puderem folhear a Bíblia um pouco para trás, em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eles que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não. Feche os olhos só por um instante, curva a cabeça, pede para Deus falar com você nessa noite, pede para Deus ter misericórdia na minha vida e usar em nome de Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos aqui nessa noite, Pai, e já te adoramos com cânticos e louvores, já te adoramos com a devolução do dízimo, com as ofertas colocadas, com as ofertas. E agora pedimos, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente nos abençoar com a tua palavra, através desses versículos lidos, Senhor, que o Senhor possa trazer uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração, Pai. Nós viemos aqui nessa noite porque somos carentes da tua palavra e
e você está passando por alguma dificuldade em qualquer área da sua vida, se você estiver aflito, o apóstolo Paulo nos diz que isso não pode nos separar do amor de Deus. Se você veio aqui nessa noite com algum problema dentro da sua casa, seja aflição, seja angústia, o apóstolo Paulo também nos diz que isso não pode nos separar do amor de Deus. Se você veio aqui nessa noite com dentro de você está algum tipo de sentimento que faz com que você venha se entristecer, que você venha pensar em desistir, até mesmo desanimar, o apóstolo Paulo também nos diz que isso não é o suficiente, não pode nos separar do amor de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar longe, você pode estar perto, você pode estar nas alturas, você pode estar nas profundidades, você pode estar onde quiser, nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia, ela nos exorta a se santificar. A Bíblia, ela nos exorta a não pecar. Porque ela relata que sem santificação nós não podemos ver a Deus, nós não podemos chegar a Deus. E se o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor, se os irmãos perceberem, ele deixa de citar uma palavra no meio de tantas essas que ele falou. Em nenhum momento ele disse que nem o pecado pode nos separar do amor de Deus. Porque a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Aqui em Isaías nós lemos que as vossas iniquidades separam, que a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não nos. Amados, Deus, o pecado faz com que haja uma separação entre o homem e Deus, a ponto do homem perder a gloriosa, bom relacionamento, a gloriosa comunhão com Deus, a ponto de Deus não ouvir, a ponto de Deus não escutar as orações, não escutar o que você, a pessoa que está em pecado, pecando, diz a Ele. Porque Deus, ele não compactua com essas coisas. E eu queria nessa noite aqui trazer uma reflexão acerca do pecado. Porque eu acredito que a Bíblia Sagrada, ela, desde que Adão pecou, ela fala sobre o pecado. Desde que Adão e Eva pecou, o pecado, ele é um dos motivos, o único motivo que faz essa separação entre o homem e Deus. Nós sabemos que o pecado começou lá no Jardim do Éden. E quando você vê a história de Satanás trabalhando na vida de Eva, você vê que Satanás ele pede para Eva adorar a ele. Em nenhum momento você vai ver Satanás, através da serpente ou de outra forma, chegar para Eva e pedir para ela adorar. Em nenhum momento ele vai trabalhando, ele vai com astúcia, ele vai de uma forma sutil, e ele começa a trabalhar na vida de Eva, começa a implantar nos ouvidos de Eva os planos dele, os projetos dele, porque ele sabia que se ele ganhasse a Eva, se ele fizesse com que Eva ouvisse, isso iria não só se alastrar no jardim do Éden,
os irmãos for ver Eva quando cai nas lábias de Satanás, ela desobedece ao Senhor, ela passa esse pecado a Adão, porque Satanás ele faz com que Eva e Adão venham acreditar que o que Deus estava falando, que o que Deus havia falado para eles acerca do contexto do jardim do Éden, acerca da árvore do bem e do conhecimento, do bem e do mal, Satanás ele trabalha no sentido de fazer com que Adão e Eva venham não acreditar na história de Deus, mas acreditar na história dele. Ele começa a trabalhar na vida de Adão dizendo que não, aquilo que Deus falou é mentira, aquilo que Deus falou não é verdade. Esse negócio de morrer é conversa fiada, esse negócio de Deus de morrer é coisa do além, é coisa que vem, mas não acontece isso. Eva então cai no pecado, Adão cai no pecado, e o pecado pula para fora do jardim do Éden. Aí tem lá o primeiro homicídio através de Caim. Mais para frente tem o orgulho de Nimrod, querendo crescer numa torre, que é chamada de Torre de Babel, para chegar até os céus. E aí vai, pela história, o pecado se alastrando, o pecado separando o homem de Deus. Chega um momento que Deus ele lava a terra. Chega um momento da história que Deus ele lava toda a terra. Na época de Noé, Deus lava a terra com o dilúvio, mas isso não adiantou porque o pecado estava dentro de quem estava dentro da área. O pecado estava dentro da família de Noé, dentro do coração de Noé, porque a natureza adâmica, a natureza do pecado estava dentro. Então essa lavada de água, esse dilúvio que matou várias pessoas, que acabou com a humanidade, na verdade, para recomeçar, não adiantou, não por erro de Deus, mas por erro da família de Noé, que continua a vida, e aí começa novamente o pecado, começa novamente os erros, começa novamente a promiscuidade e a separação de Deus novamente do homem. O pecado é algo, irmãos, que se você for ver na história de toda a humanidade, até os nossos dias, o pecado é uma doença que deforma aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez. O pecado ele vai acabando com a pessoa aos poucos, o pecado ele vai deformando as pessoas ao pouco, é como se fosse uma doença que vai deteriorando a pessoa de dentro para fora, que vai corroendo a pessoa, e a pessoa, mesmo que venha sentir alguns sintomas e não reconhece, vai se acabando, a ponto de morrer, a ponto de deixar de existir. Se os irmãos for ver em Provérbios capítulo 7, versículo 17, é tão pecaminoso, é tão terrível o pecado, que lá em Provérbios capítulo 7, versículo 17 está escrito que o pecado pode adiantar a sua morte. O pecado pode fazer com que você morra antes do tempo. O pecado pode fazer com que você morra antes de quando era para você morrer, antes de cumprir a sua jornada pela terra. Por isso que às vezes você vê algumas mortes, algumas coisas, algumas atrocidades acontecendo, e às vezes nós olhamos e falamos, mas como é tão louco? Por que aconteceu isso? Por que? Por causa do pecado. O pecado ele não só separa de Deus, mas ele vai nessa separação, nesse distanciamento do homem de Deus, vai fazendo com que o homem vai se acabando aos poucos, vai fazendo com que o homem vai se degradando. Na verdade, o pecado é a desgraça. O pecado é aquilo que nós podemos chamar que é o maior corrosivo de tudo quanto é área da vida do ser humano.
Ele sabe o que é viver fora da presença de Deus. Ele sabe o que é viver fora da gloriosa comunhão com o Senhor. Ele sabe o que é viver longe de um lugar onde está reunido pessoas que adoram o Senhor, que diz que o Senhor é santo, santo, que na verdade aprende a ser de Deus e é até titulado como os filhos de Deus. O diabo ele sabe de todas essas coisas porque numa certa ocasião, antes do jardim do Éden, antes dele cair juntamente com o terço dos anjos do céu, dos anjos decaídos, ele vivia glorificando e adorando a Deus. Ele vivia glorificando aquele que traz o reflexo da luz na vida das pessoas. Então ele sabe o quanto é triste viver fora da presença de Deus. E esse é um dos cuidados que nós temos que tomar. Por quê? Porque quando a gente fala de pecado, a gente ouve muito dizer por aí que falar de pecado, falar de salvação, falar da palavra de Deus, não dá visualização, mas não é para dar visualização, não é para dar status, é para dar reflexo, é para dar resultado de salvação na vida das pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Paulo ele diz que nada pode separar do amor de Deus, e ele não recita a palavra pecado. Em Isaías 59, a Bíblia diz que o rosto de Deus se cobre diante do pecado, que Deus não ouve as orações, não ouve os pedidos daqueles que estão no pecado. Nós temos que olhar para esses dois textos e tomar muito cuidado com as nossas vidas que estamos aqui, porque numa certa ocasião Adão e Eva viviam como nós, em comunhão com Deus, em adoração com Deus, louvando ao Senhor, e eles perderam isso. O pecado, na verdade, é algo que vai fazendo com que as coisas que Deus fez vai se acabando, vai se transformando. E aí, irmãos, é uma coisa que acontece muito na nossa vida, a vida das pessoas que se deixam se levar pelas tentações, se deixam se levar pelos pecados. Você vai se esfriando das coisas de Deus, você vai perdendo o amor pelas coisas de Deus, você vai perdendo o contato com Deus. E quando você chega nesse estágio de perder o contato, de perder o relacionamento com Deus, você começa a viver a mercê das suas ideias que são influenciadas pelo inimigo, pelo maligno. Você já não ouve mais o Espírito Santo de Deus. Por que que quando nós estamos santificados, consagrados, vivendo a palavra de Deus em obediência, as coisas que nós fazemos, elas fluem? Porque normalmente nós nos direcionamos por aquilo que nós ouvimos, pela sensibilidade que temos de ouvir o Espírito Santo de Deus. E quando isso se perde da vida de um ser humano, quando isso se perde da vida de um crente, quando isso se perde da vida de um cristão, se perde também a vida desse cristão. Porque nós temos livre-arbítrio de escolher. Deus, quando lá em Deuteronômio, Deus ele coloca em frente ao povo dois caminhos. Ele chama um caminho, o caminho da bênção, e ele chama outro caminho, o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da maldição, da morte. E ele ainda sugere que nós escolhemos o caminho da vida. Por quê? Porque o caminho da vida é o caminho que verdadeiramente nos leva a Ele, faz com que nós andemos com Ele, e isso faz com que nós entramos nesse caminho, começamos a seguir por esse caminho, mas no decorrer da vida, perceba que o pecado que caiu no coração de Eva e de Adão não foi da noite para o dia. Satanás, ele trabalhou na vida deles. Satanás, ele trabalhou na vida de Eva. Não foi uma coisa que estralou na cabeça de Eva. Não, é algo trabalhado, é algo gradual, é algo que vai crescendo aos poucos. Quando nós entramos nesse caminho de bênção, nesse caminho de vida, é a mesma coisa. Nós começamos a caminhar por esse caminho, a andar por esse caminho, a trilhar por esse caminho. E esse caminho, obviamente, é mais estreito do que o caminho da morte, do que o caminho da maldição. O caminho que você pega para caminhar com Deus é um caminho
tira a pessoa da presença de Deus. Uma das coisas que tira mais pessoas da presença de Deus é exatamente o passado. Sabia por quê? Quando você ora, por isso que Deus fala, olha, você é nova criatura, Jesus, o apóstolo fala, você é nova criatura em Cristo Jesus. O que passou, passou. Agora é caminhar olhando para o alvo, é caminhar olhando para Cristo, é caminhar olhando para Jesus. Se nós queremos chegar no céu, nós temos que caminhar olhando para Jesus. Agora, não tem jeito, irmãos, que a gente caminhar pela terra e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. É expulso do jardim do Éden, não tem jeito, não tem forma, não tem negócio com Deus, não tem acordo com Deus, não tem barganha com Deus, não adianta, não tem o que fazer em relação a isso, não tem muito o que negociar com Deus. É caminhar no caminho do Senhor, é andar nos caminhos dele, é viver o que ele manda a gente viver. Perceba que quando o filho pródigo ele sai da casa dele, ele sai da casa do pai, ele sai do caminho da bênção, ele sai do caminho da casa de Deus, onde ele tinha tudo, e ele começa a caminhar. A ideia que se tem é que tudo está caminhando bem, que agora ele tem liberdade, que agora ele tem dinheiro, tem onde gastar, que agora ele tem como usufruir da vida, que agora ele tem como viver aquilo que ele não vivia quando estava lá na casa do pai. E ele vai caminhando, ele vai vivendo, os amigos estão próximos, vieram, começa, os amigos andam com ele, porque tem dinheiro, ele começa a caminhar. Só que a estrada, amado, tanto a estrada da bênção é longa, como a estrada da maldição, ela também é longa, e vai caminhando, vai se perdendo, até que chega um momento que ele se encontra totalmente degradado, totalmente destruído pelo pecado, totalmente deflagrado pelo pecado, totalmente implodido pelo pecado. E aí ele olha, ele começa a pensar, e ele diz que, ora, era melhor eu estar na casa do meu pai. Lá, até o jornaleiro, até aquele que tem jornada de trabalho, come melhor do que eu, vive melhor do que eu, até o desempregado, até o servo vai comer melhor do que eu. E aí ele volta pelo caminho da bênção, ele volta para a casa do pai. Por que isso, irmão? Porque ele teve a oportunidade de reconhecer ainda que ele estava no caminho de maldição. Mas o problema é quando nós não reconhecemos. E aí o que tem é a gente que prega a palavra de Deus, o que tem é a gente que prega a palavra do Senhor, é a gente olhar para aqueles que a gente prega e temer que no julgamento o pecado encontre ele lá. Porque nós podemos até esconder, nós podemos até guardar o pecado em alguma gaveta onde ninguém vê, nós podemos até disfarçar que não estamos pecando, mas a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, nada é encoberto diante de Deus. E todo julgamento, na hora que a Bíblia diz, amado, que tanto os ricos como aqueles que estão, todos aqueles, os que servem, os que não servem, vai chegar um momento que todos vão se prostrar diante do Senhor, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, Cristo é o Senhor, e ali é que vai ser colocado a prova. Ali vai, olha, não, eu escondi todo o tempo, não, está aqui. Então, nós temos a oportunidade, e Deus, desde quando Adão pecou, desde quando Eva pecou, Deus tem dado oportunidade, e o homem tem desprezado as oportunidades, todos os tempos. Ora é para cativeiro, aí vai Deus manda soltar. Ora é plantação que não nasce, ora é chuva que não vem, ora isso, ora aquilo. E Deus dá oportunidade, Deus dá uma oportunidade para arrependimento. Em Juízes a Bíblia diz que a situação do Adão foi porque o povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor. E sabe que Deus, amado, hoje, Ele continua dando oportunidade para cada um de nós. Ah, pastor, mas o senhor não está pregando para pessoas, nós somos subcrentes. O filho pródigo morava dentro da casa
viver no pecado. Tem muito crente guardando o pecado dentro de gaveta. Tem muito crente achando que está enganando. Mas ele está enganando a ele mesmo. Porque o diabo ele trabalha desse jeito. E o problema disso, qual é o problema? O problema é que em Romanos, o apóstolo Paulo ele diz, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Não existe outro salário que não seja a morte. E nós temos essa possibilidade de andar nos caminhos do Senhor. Nós temos essa oportunidade de escolher o melhor caminho. Nós temos a oportunidade de tomar essa decisão, de se arrepender de fato, de verdade. Porque, amado, o pecado ele é perdoado quando nós fazemos o quê? Quando nós confessamos o nosso pecado pela nossa boca e acreditamos e cremos que Cristo ele ressuscitou dentre nós. A Bíblia diz que aí nós somos salvos. Nós temos que confessar, nós temos que verdadeiramente evitar o pecado, nós temos que verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor. Mas o apóstolo João ele disse: não pequei, Senhor, mas se pecar, não esconde não guarda não. Se pecar, confessa, porque ainda nós temos um advogado fiel que advoga por nós. Hoje a gente tem visto a internet tem dado a oportunidade da gente ver muitos pontos de vista, muitos ensinamentos diferenciados uns do outros, mas inclusive acerca de arrebatamento, né? De algumas coisas, mas o arrebatamento, eu querendo, você querendo ou não querendo, nós temos uma linha de pensamento diferenciada do outro. O fato é que vai acontecer. E a Bíblia diz que será como um relâmpago. Será como um relâmpago. Sabe, então, nesse momento do arrebatamento, se nós não formos levados antes, provavelmente, amado, na hora, como é um relâmpago, é muito rápido, ninguém está esperando, acontece. Você está talvez num tempo de reação. Não há tempo de você pedir perdão. Então nós temos oportunidade, Deus tem nos dado a oportunidade. Você sabia que o último sentido que nós perdemos, que nós temos o tato, o paladar, o último sentido que nós perdemos, segundo pesquisas científicas, o último sentido que nós perdemos na morte, ao morrer, é a audição. Diz eles, os cientistas lá, os estudiosos, os pesquisadores, que se, eu li uma pesquisa de 2020 falando sobre isso, que se o teu ente querido estiver lá, entubado, estiver lá, inconsciente, mesmo que inconsciente, e você falar algo, ele ouve. O que é isso? Isso é a oportunidade de Deus, até a hora da morte, até a hora que você está morrendo, até a hora de você estar ali nas urnas, Deus te dá a oportunidade de se arrepender, de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. O nosso Deus é Deus da oportunidade. Aonde que nós encontramos Deus como nosso Deus? Aonde que outras religiões, outras sempre vai apresentar um Deus de tantas oportunidades? Olha a Bíblia Sagrada, que é 66 livros, todos cheios
O pecado ele faz com que você já errou, uma coisa bem próxima, você já errou com a tua esposa, ou o teu esposo, você errou com a tua esposa, ou a esposa errou com a esposa, e aí parece que o rosto fica encoberto. Por que fica encoberto? Você tem vergonha de olhar para o rosto. Quando você erra, quando você faz alguma coisa que erra e compromete a idoneidade da sua esposa, do seu esposo, quando você faz alguma coisa que você erra, que mexe, compromete a estrutura do seu relacionamento matrimonial, você tem vergonha de olhar para a tua esposa, você tem vergonha de olhar para a tua esposa. Por quê? Porque isso faz separação entre vocês dois, porque vocês são unidos por uma fidelidade. Assim é com Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, Deus, amado, o rosto dele é encoberto. Quando vivemos o pecado, a promiscuidade, porque a promiscuidade é repetição, é ato de viver continuamente no pecado. Então Deus está dando oportunidade para nós nessa noite. Esquece seu sofrimento, esquece tudo aquilo ali no sentido da sua vida que não separa o teu amor de Deus, e se preocupa com aquilo que separa você, separa eu, separa o homem de Deus, que é o pecado. Como que você se preocupa com isso? Orando mais, consagrando mais, sendo mais fiel, sabe? Valorizando as coisas que é de Deus, valorizando as coisas do Senhor, porque você sabe que as coisas que vêm do Senhor só pode ser coisa boa. Eu ouvi hoje, se eu não me engano, eu ouvi alguém dizer que nem tudo que é ruim vem do diabo. Nem tudo que é ruim vem do diabo. Tem coisa que é ruim vem de Deus. Eu discordo disso. Eu não sei nem se biblicamente eu estou errado, mas eu discordo. Sabe por quê? Porque tudo que vem de Deus é bom. Mesmo que pareça ser ruim aos nossos olhos, mas aonde que Deus vai fazer alguma coisa ruim para você? Mas Ele planeja algumas coisas para me provar. Mas amado, Ele pode até te provar, mas a Bíblia diz que Ele não te dá o fardo que você não pode levar. Tudo que Deus faz, o resultado é bom. E o que Deus é o resultado? Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu peço nessa noite que nós possamos verdadeiramente se preocupar com a nossa vida espiritual, se preocupar onde nós estamos metendo as nossas mãos, se preocupar onde nós estamos metendo os nossos pensamentos, se preocupar onde nós estamos metendo as nossas conversas, se preocupar com aquilo que nós temos levado para dentro de casa, porque muitas coisas têm acontecido nos dias de hoje a olho nu, filhos fazendo coisas aos olhos do pai. Eu vi uma pregadora falando, que ela leu uma pesquisa que, você sabia que existem jogos de videogame que se você ficar ali meia hora, 2 horas, meia hora, 1 hora, não sei, naquele videogame, jogando aquele jogo, a sensação, o resultado daquilo ali é como se você tivesse usado crack por meia hora, de tão mal que faz. Então, a gente tem que começar a selecionar as coisas com a nossa vida. Nós temos que começar a selecionar as coisas, os nossos relacionamentos interpessoais e com Deus. Em nome de Jesus Cristo, quero pedir para que nós venhamos zelar por isso. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Feche os olhos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amados, o pecado é um câncer. O pecado é um câncer que vai corroendo. Ele vai corroendo, ele vai corroendo. E o único remédio para isso, é a remissão. O único remédio do pecado é um antídoto chamado Cristo. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio porque o homem não tem condições. A oportunidade foi dada, mas o homem
vencer o pecado. E o diabo ele continua trabalhando na nossa vida, ele continua trabalhando na nossa casa, querendo trabalhar, na verdade, ele continua tentando mexer naquilo que pertence a Deus, mas Deus ele tem cuidado de nós, porque se o diabo anda ao nosso redor, se o diabo anda ao nosso redor rugindo, bravo, procurando que ele possa tragar e consumir e deteriorar, nós temos ao nosso redor um Deus, porque se o pecado ele traz a separação entre o homem e Deus, Deus ele traz a separação entre nós e o pecado. O Senhor, Ele nos chama em nome de Jesus Cristo, Pai.